Começando com a Série B, o Sport de Recife, muito perto do acesso, recebe o Guarani. Guarani esse que é o lanterna da competição, está na parte de baixo da tabela, né? Então o Sport Recife é muito favorito para esse duelo. E as casas de aposta apontam esse favoritismo para o Sport, né? Então, vitória do Sport é muito válido sim. É bom você procurar uma casa de aposta que tenha pagamento antecipado. Então, abriu 2 gols de vantagem, já paga a vitória do Sport. Dupla chance no Sport também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Sport foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Guarani, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe o Racing da Argentina. Racing que vive um bom momento no campeonato da Argentina. O Corinthians tenta se recuperar. Vem fazendo até bons jogos dentro de casa, né? Era um time que tinha uma média muito alta de finalizações dentro de casa. Porém, quando era pra gente analisar a quantidade de gols, esse número era muito baixo. Agora isso mudou. O Corinthians continua finalizando bastante e agora revertendo em gol. Então o Corinthians dentro de casa é muito forte e eu considero sim, assim como as casas de aposta, o Corinthians com um leve favoritismo sim para esse duelo. Então, vitória do Corinthians dá pra gente cravar aqui, colocando um valor baixo. Dupla chance no Corinthians também dá pra gente cravar. E o Corinthians marcando um gol na partida também dá pra gente cravar. Os últimos 10 jogos do Corinthians foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Racing, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela UEFA Europa League, a Roma recebe o Dinamo. Roma que tem 1 ponto em 2 jogos. O Dinamo ainda não pontuou em 2 jogos, então a Roma jogando em casa é favorita sim para esse duelo. Vitória da Roma é muito válido, assim como houve 1,5 também nessa partida. Os últimos 10 jogos da Roma foram 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do Dinamo, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Teremos Qarabag e Ajax pela Europa League também. O jogo será no Azerbaijão, campo do Qarabag. Qarabag que ainda não pontuou nessa Europa League. O Ajax tem 4 pontos em 2 jogos, né? Um empate e uma vitória. Jogando fora de casa, as casas de aposta estão dando um leve favoritismo para o Ajax, mas eu fugiria da vitória seca. Eu iria over gol. Over 1,5 nessa partida é muito válido. São duas equipes muito ofensivas, né? Então acredito que é jogo para gols. Os últimos 10 jogos do Qarabag foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Ajax, 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O Tottenham recebe o AZ. Jogo no campo do Tottenham. Ele que tem 6 pontos em 2 jogos. O AZ tem 3 pontos em 2 jogos. Né? Então, jogando dentro de casa, o Tottenham é favorito. Dá para cravar uma vitória do Tottenham? Sim. E over 1,5. Então, casa vence e over 1,5 é muito válido para esse confronto. Os últimos 10 jogos do Tottenham foram 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do AZ, 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Na Alemanha, o Frankfurt recebe o Rigas. Frankfurt, que dentro de casa é sempre muito forte. Tem 4 pontos em 2 jogos. O Riga tem apenas 1 ponto. E é muito favorito para esse duelo. Então eu fugiria da vitória seca porque está pagando muito pouco. Over 2,5 nesse jogo. É isso mesmo. Over 2,5 nesse jogo. Os últimos 10 jogos do Frankfurt, 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Rigas, 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Na França, o Lyon recebe o Besiktas. Lyon que tem 6 pontos em 2 jogos. O Besiktas ainda não pontuou. Então, jogando dentro de casa, o Lyon é favorito. Dá para cravar uma vitória do Lyon. Dá para ir na dupla chance no Lyon também, caso empate. E no over, 1,5 para essa partida. Os últimos 10 jogos do Lyon foram 6 vitórias. Os últimos 10 jogos do Besiktas, 5 vitórias. E vamos para o próximo jogo. O Maccabi Tel Aviv recebe o Real Sociedad. As duas equipes começaram muito mal a competição. O Tel Aviv, 2 derrotas. O Real Sociedad, um empate e 1 derrota. Então, um jogo onde apostar na vitória de uma das duas equipes aqui pode ser difícil, pode ser complicado. Né? Então, eu iria para over gols, certo? Maccabi Tel Aviv marcando 1 gol no jogo é muito válido. E over 1,5 na partida também é muito válido. Quem quiser se arriscar um pouquinho no ambas marcam é muito válido também. Os últimos 10 jogos do Tel Aviv foram 7 vitórias. O Real Sociedad nos últimos 10 jogos, 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Na Turquia, o Fenerbahçe recebe o United. O Fenerbahçe tem 4 pontos. O United tem apenas 2. Né? Jogando dentro de casa, poderia ter um leve favoritismo, mas é um jogo chato. Né? O United começou muito mal a temporada, fazendo jogos abaixo do esperado, oscilando bastante. Então aqui eu iria para um jogo de over gols. Certo? Eu apostaria em gols nessa partida. Over 1,5 é muito válido. Os últimos 10 jogos do Fenerbahçe foram 6 vitórias. O United, 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Vamos para o próximo jogo. Na Grécia, o PAOK recebe o Pilsen.
O Pilsen, que tem 2 pontos, o PAOK ainda não pontuou, mas jogando dentro de casa tem um leve favoritismo para esse duelo. Eu iria dupla chance no PAOK, casa, empate, ou o PAOK marcando um gol no jogo. Os últimos 10 jogos do PAOK foram 5 vitórias, nos últimos 10 jogos do Pilsen, 5 vitórias também. Vamos para o próximo jogo. Teremos Porto e Hoffenheim, o Estádio do Dragão em Porto, duas equipes que estão aí brigando, né, para ficar na parte de cima da tabela. O Porto que só tem 1 ponto e vai jogar em casa, e jogando em casa é favorito para esse duelo. O Hoffenheim já tem 4 pontos, né, um empate e uma vitória. Então o Porto jogando em casa é favorito para esse duelo, vitória do Porto é válido, e over 1,5 também nesse duelo é válido. Os últimos 10 jogos do Porto, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Hoffenheim, 3 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Na Grécia, o Panathinaiko recebe o Chelsea. Chelsea que tem 3 pontos, Panathinaiko tem apenas 1, vai tentar se recuperar, mas é jogo muito duro. Mesmo jogando fora de casa, o Chelsea tem um leve favoritismo nesse duelo. Apostar na vitória do Chelsea seria um pouco arriscado, então a gente vai no dupla chance, Chelsea empate, né, fora empate, e no over 1,5 também. Os últimos 10 jogos do Panathinaiko foram 4 vitórias, nos últimos 10 jogos do Chelsea, 6 vitórias. Galera, então essas foram as melhores partidas que a gente encontrou para vocês. Vamos deixar uma tip agora para a gente tentar buscar esse green aí na quinta-feira de futebol. Valeu!